Eu sempre achei que conhecia a Marta. 20 anos de amizade. Desde os corredores da escola primária. Daquelas tardes em que partilhávamos sandes de fiambre e reclamávamos dos testes de matemática. Nunca imaginei que um dia eu iria olhar para ela e perguntar-me se alguma vez a tinha conhecido de verdade. Mas naquele momento, ainda não sabia de nada. Ainda confiava, cega e estupidamente. A minha vida, até então, era simples. Ou pelo menos, organizada. Trabalhava como técnico de informática numa empresa pequena. Ganhava o suficiente para pagar a renda, dividir contas e juntar uns euros para as férias de verão no Algarve. Nada extraordinário, apenas normal. E talvez por isso, mesmo, quando a Marta apareceu com aquele brilho nos olhos e uma ideia que ia mudar tudo, eu ouvi sem suspeitar. Ela bateu à minha porta numa tarde de quinta-feira, com a mesma energia de sempre, mas com um nervosismo que na altura interpretei como entusiasmo. Carregava uma pasta azul nos braços, grande, pesada, cheia de papéis. Eu nem sequer perguntei de imediato. Estava habituado. A Marta era assim, intensa, impulsiva, cheia de planos malucos, que normalmente morriam na semana seguinte. Tenho uma proposta para ti, disse ela, entrando sem pedir licença como fazia desde sempre. Sentou-se no sofá, abriu a pasta e começou a tirar documentos. Contratos impressos, folhetos sobre abertura de empresas, e até um bloco de notas cheio de desenhos, setas, cálculos. Eu olhei para aquilo tudo meio confuso, Marta. Isto é o quê? Exatamente. Ela respirou fundo, os olhos brilhantes, e falou com a convicção que sempre me fazia baixar a guarda. Quero abrir uma empresa pequena and simples em consultoria digital. Eu trato dos clientes, faço o trabalho, toda a parte criativa. Tu és sócio, para me ajudar com o nome, a estrutura. E para dar mais credibilidade, a tua assinatura ajuda muito, sabes? Tens tudo certinho. Tens bom histórico bancário. Eu devia ter percebido a bandeira vermelha naquele momento. Mas não. Senti-me valorizado? Valorizado como se ela realmente precisasse de mim. Aquela sensação pode ser perigosa. E por que queres que eu seja sócio? Perguntei, ainda meio perdido. Ela sorriu, inclinou a cabeça ligeiramente. Um gesto tão familiar, tão dela, que me deu uma espécie de conforto automático. Porque és a pessoa em quem mais confio. E por quê? Fez uma pausa dramática, menos terei mais dificuldade a conseguir aprovação sozinha. A minha situação fiscal ainda tá uma bagunça, por causa daquele estágio que não me pagavam. O teu nome ajuda. Só formalidades. Só formalidades. Como fui tão tolo? Perguntei se havia riscos. Ela abanou a cabeça rápido demais. Disse que seria basicamente simbólico, que ela trataria de tudo. E o mais absurdo, eu acreditei porque era a Marta, a rapariga que um dia me ajudou a esconder a minha bicicleta quando alguém a queria roubar. A amiga que chorou comigo quando meu pai morreu. A pessoa que eu achava que jamais me prejudicaria. Não de propósito. Ela estendeu-me uma folha e disse: preciso só desta assinatura para começarmos. Não tens de gerir nada. Prometo. Só me estás a ajudar a dar o primeiro passo. Olhei para o papel. Contrato de sócio minoritário. Um documento que devia ter lido, linha por linha. Mas a confiança é uma venda nos olhos, e a minha estava apertada demais. Assinei, e a Marta sorriu, como se lhe tivesse oferecido o mundo. Obrigada. A sério, disse ela brecando-me. Não vou esquecer isto. E eu sorri. Também. Senti-me útil. Parte de algo maior. Um início? Talvez. Não fazia ideia de que, na verdade, era o início do meu fim. Durante as semanas seguintes, quase nem pensei no assunto. Continuei a minha rotina. A Marta dizia que estava a tratar da papelada, que a empresa estava a andar. Eu acreditava, até porque ela evitava dar detalhes, mas sempre com aquela alegria contagiante, sempre com respostas rápidas, frases vagas, entusiasmo demais. Comecei a notar que ela aparecia menos, mandava mais mensagens do que visitas, e sempre desculpas. Reunião com cliente, vou passar a noite a organizar coisas, amanhã falo contigo. Estranho, mas plausível. Abrir empresa não é fácil. Eu conhecia esse lado dela, menos a capacidade de se afundar totalmente em novos projetos. Foi só no fim do mês que percebi que algo estava errado. Chegou uma carta oficial da autoridade tributária com o meu nome,
meu, e uma frase que fez o meu estômago descer até aos pés. Atividade empresarial registrada em seu nome. Pendências fiscais urgentes. Atividade empresarial. Meu. Não em nome da Marta. Meu, fiquei parado sentado no sofá. O envelope aberto, as mãos a tremer. Li alinhou, 3 vezes 5, Anseteago. Parecia impossível. Eu nunca tinha aberto empresa nenhuma. Nunca tinha feito pedido nenhum. Naquele instante, uma parte de mim ainda tentou acreditar que tinha sido um erro. Um engano administrativo. Algo simples de resolver. Mas não era. E a primeira pessoa em quem pensei menos, antes de qualquer outra hipótese, foi ela. A Marta. A minha melhor amiga desde os 8 anos. E foi nesse momento que a primeira fissura na confiança de 20 anos se abriu. Uma fissura que mais tarde se tornaria um abismo. Eu lembro-me perfeitamente do dia em que tudo começou a desmoronar, embora, na altura, eu não tivesse percebido nada. Era uma terça-feira qualquer, uma daquelas manhãs em que o mundo parece igual, previsível, quase confortável. Eu estava a tomar café na varanda quando a Rita apareceu, sem avisar, com aquele sorriso aberto que sempre me desarmou desde os nossos tempos de escola. Luiz, preciso da tua ajuda. Coisa simples. Aquela frase, dita com uma naturalidade impressionante, mudou a minha vida. Na altura, pareceu apenas mais um favor entre amigos. Amigos de quase 20 anos. Amigos que sobreviveram às mudanças, às namoradas, ao trabalho, à distância. Amigos que, para mim, estavam acima de qualquer suspeita. Rita entrou em casa com a mesma confiança de sempre. Sentou-se no sofá, cruzou as pernas e começou a explicar que estava a montar um pequeno negócio digital. Nada de grande escala, nada perigoso, nada que pudesse levantar suspeitas. Disse que precisava apenas de um nome para constar como titular temporário, por causa de uma dívida idiota do ex-namorado que a impedia de abrir empresa no momento, só durante 2 meses. Juro. Eu resolvo tudo. A empresa é minha, o trabalho é meu. Só preciso de alguém limpo para constar enquanto o processo se ajeita. É só assinar uns papéis. Eu devia ter sentido o nó na barriga. Devia ter reparado no jeito demasiado ensaiado daquela explicação. No facto de ela evitar ou rir-me nos olhos nos momentos mais importantes. Devia ter pensado em tudo. O que os meus pais sempre repetiram. Não mistures amizade com negócios. Especialmente amizade de longa data. Mas não pensei. Porque quando se confia não se pensa... Eu ri-me. Até... Disse-lhe que, se fosse para ajudar uma amiga, claro que sim. E ela abriu aquele sorriso enorme, quase emocionado, como se eu tivesse acabado de salvar-lhe a vida. Nunca pensei que, na verdade, era eu quem acabava de perder a minha. Peguei na pasta que ela trazia menos uma pasta preta, banal, sem qualquer marca suspeita menos, e comecei a folhear os papéis. Pareciam normais: contrato de constituição, termo de responsabilidade, autorização de assinatura. Não havia nada que saltasse aos olhos, nada que levantasse alarmes, e ela continuava a falar, rápida, como se quisesse evitar que eu tivesse tempo de pensar. É mesmo tranquilo, Luiz. É só deixar constar o teu nome como sócio-gerente. Eu trato de tudo, faço as entregas, declaro tudo, pago impostos. Juro. É temporário. Se eu tivesse lido com mais atenção, talvez tivesse percebido que o documento não era só para constar o meu nome. Era para me colocar como o único responsável fiscal. Único. Não temporário. Não emprestado. Dono de tudo, inclusive das dívidas futuras. Mas eu assinei, com a leveza de quem acredita que a amizade verdadeira nunca entra no território da traição. E ela mal viu a assinatura completa, levantou-se depressa demais. Abraçou-me depressa demais. Agradeceu depressa demais. E saiu, depressa demais. Naquela altura, interpretei como entusiasmo. Hoje, percebo que era ansiedade. Ansiedade para fugir, antes que eu percebesse o que fiz. As primeiras semanas passaram, e eu nem pensei mais na tal empresa. A Rita doxava-me mensagens de vez em quando, dizendo que estava tudo bem, que a empresa ainda não tinha começado realmente a operar, que estava a montar estrutura, clientes, plataforma, palavras vagas, que na altura não me pareceram vagas. Eu confiava, era isso o problema. Eu confiava de olhos fechados. Um mês depois, recebi um e-mail da autoridade tributária. Dizia apenas: alteração de regime fiscal da empresa registrada em seu nome. Achei estranho,
Mas a Rita tranquilizou-me por mensagem: é só um procedimento automático. Não te preocupes. Está tudo controlado. E eu quis acreditar. Quis, porque era mais fácil, mais confortável do que admitir que talvez tivesse cometido um erro enorme. Só que a sequência de e-mails começou a aumentar. Novos avisos, notificações, pedidos de documentos. Uma mensagem curta que dizia: falta declarar a atividade vencida. Dessa vez, liguei-lhe. Ela não atendeu. Liguei outra vez. Nada. Tentei no dia seguinte. Nada. Foi a primeira vez em 20 anos que a Rita desapareceu assim. E foi o exato momento em que comecei a sentir, pela primeira vez, menos que algo estava terrivelmente errado. Saí de casa, num impulso. Fui ao endereço que ela tinha dito que seria a sede operacional da empresa. Era uma porta fechada com cadeado velho, num prédio quase abandonado. A campainha nem funcionava. Ali, naquele beco frio, olhando para aquela porta que nunca tinha sido aberta de verdade, um pensamento cortante atravessou-me a mente. A Rita enganou-me. E? Pono? Naquele instante, o peso de tudo caiu sobre mim. Não era apenas um favor. Não era apenas um nome emprestado. Não era apenas um erro, era um buraco. E eu estava lá dentro. Sozinho. Eu só não fazia ideia de quão fundo ainda ia cair. Eu lembro exatamente do dia em que percebi que algo estava profundamente errado. Tinha acabado de chegar a casa depois de um turno longo, e encontrei 2 cartas registradas à minha porta. Uma vinha da autoridade tributária, a outra, do banco. O meu nome negrito, como se gritasse para mim, problema. Abri a primeira... Faturas de fornecedores que eu nunca tinha ouvido falar. Valores exorbitantes. Serviços que jamais contratei, produtos que pareciam sair de uma empresa real. Uma empresa que supostamente estava no meu nome. Abri a segunda carta. A conta bancária empresarial menos a tal que a Inês pediu para adiantar salário e pagamentos. Estava negativa. E havia uma atividade suspeita. Pagamentos altos para uma conta estrangeira. De alguém que eu não conhecia. A minha respiração ficou curta. As mãos tremiam. Sentei-me no chão da sala, entre papéis espalhados, tentando juntar peças que, até então, eu nem sabia que existiam. Ela não faria isto comigo. Pensei, mas a frase não fazia sentido nem para mim. A Inês já não era a rapariga tímida de escola que dividia comigo chocolates nos intervalos. Já não era a amiga que chorou quando o meu pai morreu. Já não era a pessoa que segurou a minha mão enquanto eu tentava arrumar a vida depois de um divórcio difícil. Ela tinha mudado muito antes de eu perceber. Naquela noite, tentei ligar-lhe. 1 vez. 2. 5. 10. Nada, enviei-lhe mensagens. E todas foram visualizadas sem resposta. Aquela sensa. Misto de náusea e pânico, subiu-me pelo estômago até a garganta. Deitei-me no sofá, incapaz de pensar. Mas pela primeira vez, eu deixei que a dúvida entrasse completamente. E se ela me usou desde o início? No dia seguinte, decidi ir ao armazém, onde supostamente a nossa empresa guardava os materiais. Foi a morada que ela mesma tinha colocado nos documentos iniciais. Fui de autocarro, estava demasiado nervoso para conduzir. Quando cheguei, percebi que não havia armazém nenhum. Era um estaleiro abandonado, portão enferrujado, paredes grafitadas, lixo espalhado. Nenhum sinal de atividade comercial, nenhuma placa. Nada. Apertei as mãos no bolso e senti o coração disparar. Não precisava de mais provas. Aquilo era uma fachada. Decidi confrontá-la pessoalmente. Esperei por ela à porta do apartamento onde vivia. Sabia que ela tinha aquele hábito de chegar por volta das 18 horas. Mas naquele dia, apareceu mais cedo, com sacolas e com um sorriso tenso quando me viu. Luiz, o que fazes aqui? Perguntou. Como se eu estivesse a incomodá-la no próprio limiar. Preciso de falar contigo agora. Ela hesitou. Olhou para os lados. Sobre... o quê? Tirei uma das cartas do bolso e mostrei-lhe sobre... isto. E sobre tudo o resto que ainda não me contaste. O sorriso dela desapareceu. O olhar endureceu. Estás a exagerar? Eu... vou... resolver. Resolver? O quê? A empresa que está no meu nome? As dívidas que estão no meu número fiscal? Ou as transferências que não fui eu que fiz? Ela passou a mão pelo cabelo, inquieta. Como fazia quando era apanhada numa mentira simples na época da escola? Eu posso explicar, disse. Mas a sua voz fraquejou. Então explica. Silêncio,
longo, pesado, destrutivo. Precisei de usar o teu nome porque eu não podia abrir outra empresa no meu... Por quê? Mais silêncio, mais ervas, mais medo. Até que finalmente respondeu. Fui impedida pela justiça. Há 2 anos atrás, fraude fiscal, senti como se o chão se abrisse debaixo de mim. Inês. Isso é sério. Como é que não me disseste nada? Porque tu és o único que ainda confia em mim. Menos murmurou. Confia? Tu transformas-me num criminoso? Ela estalou. Eu não tinha escolha. Tinhas? Sim. Podias ter sido honesta. Podias ter falado comigo e arriscar que dissesses. Não? A resposta cortou-me como lâmina. E agora? Perguntei, com a voz a ceder. O que é que eu faço com isto? Com dívidas que não fiz, com crimes que não cometi. Ela abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Por fim, murmurou. Desculpa, Luiz, mas... Agora já não posso voltar atrás. E entrou no prédio, deixando-me à porta, a chuva, com as cartas nas mãos e o coração em pedaços. Naquele momento, eu já não estava só enganado. Eu estava enterrado num buraco que não cavei. E a pessoa que o cavou era alguém que eu conhecia há 2 décadas. E, pior, eu ainda não fazia ideia de que aquilo era só o início. Nunca vou esquecer o momento em que finalmente percebi que a Ana não estava apenas assustada, nem confusa, nem pressionada pela vida, como eu insistia em acreditar. Naquela noite, sentei-me no sofá com todos os documentos espalhados à minha volta, menos contratos, faturas, um e-mail estranho do Ministério das Finanças e até prints de mensagens que ela me enviara meses antes. Pela primeira vez, olhei para tudo sem tentar justificar nada. Pela primeira vez, deixei-me sentir a verdade nua e crua. Ela sabia exatamente o que estava a fazer. Era irônico. Passamos quase 20 anos a confiar um no outro, desde a escola primária, passando pelas nossas primeiras paixões adolescentes, até a fase adulta em que cada um tentou encontrar o seu caminho. Ela sempre teve um talento incrível para números, para negócios, para a forma como o mundo do dinheiro funciona. Eu, por outro lado, sempre fui mais ingênuo. Ingênuo ao ponto de assinar papéis sem ler porque acreditava nela como a uma irmã. E foi aí que senti a primeira fisgada de raiva verdadeira. Não aquela raiva quente, impulsiva, mas uma raiva fria, quase silenciosa, que se instala devagar e te aperta o peito como um nó. Porque, de repente, percebi. Ela confiou que eu nunca desconfiaria. Ela confiou nas minhas qualidades menos a minha lealdade, a minha boa-fé, a minha incapacidade de acreditar que uma pessoa que amo me poderia magoar assim, e usou isso como arma. Peguei no telemóvel e deslizei até uma conversa antiga, de há mais de 1 ano. A mensagem dizia: Zé, preciso da tua assinatura num documento para resolver um problema do meu antigo emprego. É só uma formalidade, juro. Estou a entrar numa fase complicada. Podes ajudar-me? Eu lembrava-me desse dia. Ela apareceu à minha porta, com os olhos inchados de tanto chorar. Falou-me da mãe, do ex-namorado, das contas por pagar, do medo de perder o emprego. E eu menos como sempre, menos abri a porta, o coração e a caneta. Assinei tudo sem hesitar. Não sabia que aquele papel, aquela assinatura, aquela noite, seriam o início do meu inferno. Apercebi-me de outra coisa. A Ana nunca me pediu desculpa. Nem uma vez. Nunca houve uma eu errei. Eu devia ter dito a verdade. Não quis magoar-te. Quando a confrontei, ela só repetia. Não era suposto correr assim. Eu ia resolver tudo. Confia em mim como sempre confiaste. Mas como é que se volta atrás depois de transformar alguém num criminoso sem saber? Como se pede a alguém que acredite outra vez depois de lhe roubar a paz, a rotina, o sono, a reputação? Nessa noite, depois de horas, a juntar peças, tomei uma decisão pela primeira vez desde o início daquele pesadelo. Eu ia procurar ajuda profissional, não dela. Não tentando resolver entre amigos, não tapando buracos com promessas. Ia falar com um advogado. A ideia assustava-me, parecia um passo demasiado grande, quase uma traição à nossa história. Mas foi aí que me dei conta do absurdo. Eu ainda tinha medo de magoá-la. Eu, que tinha sido acusado de fraude por causa dela. Eu, que podia enfrentar consequências reais. Menos multas, investigação, registros criminais. Tudo menos. Mas continuava mais preocupado com os sentimentos dela do que com a minha própria vida.
Foi nesse momento que percebi que a maior parte do sofrimento não vinha do que ela fez, mas do que eu permiti que ela fizesse, sem a questionar. No dia seguinte, marquei uma consulta com um advogado especializado em crimes fiscais. Ele ouviu-me durante quase 40 minutos, sem me interromper. Depois, pousou a caneta, cruzou as mãos e disse algo que mudou tudo. José, isto não é só um erro, isto é abuso de confiança com potencial fraude. E a sua amiga, a Ana, não agiu por desespero. Agiu com estratégia. A palavra estratégia ficou a ecoar dentro de mim. Estratégia requer planeamento. Planeamento requer intenção. Saí do escritório com a cabeça a latejar e uma pasta cheia de instruções sobre o que fazer a seguir, documentos a pedir, e-mails a recuperar, testemunhas, datas, tudo aquilo que eu nunca pensei que teria de enfrentar por causa de alguém que conheço desde os 8 anos. Quando cheguei a casa, sentei-me na cama e senti uma coisa que não sabia nomear. Não era tristeza, não era raiva, nem sequer medo. Era luto. Luto pela pessoa que eu acreditava que ela era. Luto por mim. Pela minha ingenuidade. Luto pelos 19 anos de amizade, que afinal, talvez só tivessem sido amizade do meu lado. E foi ali, naquele silêncio pesado, que me caiu uma ficha brutal. A Ana não me destruiu. Ela apenas revelou a parte de mim que eu nunca quis ver. E eu já não podia fingir. Eu lembro exatamente do instante que tudo parou dentro de mim. Não houve grito. Não houve explosão. Não houve aquela raiva ensurdecedora que eu tinha sentido nos primeiros dias. Foi silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia vir de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Talvez seja isso que acontece quando a decepção atravessa todas as camadas de dor e chega ao fundo. Não resta nada para queimar. Eu estava sentado no banco de madeira em frente ao tribunal, esperando ser chamado para a audiência final. Nas mãos, segurava a pasta com todas as provas, o e-mail em que ela autorizava transferências em meu nome, as mensagens onde admitia que usou a minha assinatura porque confiava que eu nunca a denunciaria, a troca de conversas com um contabilista em que ela dizia que o Rafael está distraído e nem vai notar. Era tudo ali, tudo o que eu precisava para recuperar o meu nome. E tudo o que eu jamais imaginei, que um dia teria de juntar contra a pessoa que eu chamava de melhor amiga, porque era isso que me doía mais, não o processo, não o risco legal, não o dinheiro perdido. Era Maria, a menina que sentou ao meu lado no primeiro dia de escola, adolescente, que me emprestou o casaco quando eu fiquei preso na chuva, a mulher que me abraçou quando perdi o meu pai, e que 20 anos depois olhou para tudo o que fomos e decidiu que eu era descartável. Quando chamaram o meu nome, levantei-me com um peso que não era físico. A sala era fria, o ar-condicionado demasiado alto, ou talvez fosse só eu. Maria estava do outro lado, acompanhada por um advogado que parecia mais nervoso do que ela. Ela estava pálida, mas não chorava. Nunca sabia se aquilo era força ou ausência total de culpa. Quando nos olhamos, por um segundo, achei que ia fraquejar. Achei que ia lembrar-me de tudo o que vivemos e desistir. Mas, lembrei-me do SMS do inspetor no dia em que fui acusado. Lembrei-me da sensação de estar a afundar enquanto ela me dizia: "Vou resolver, confie em mim." Lembrei-me de como a minha mãe chorou quando soube que eu podia ir preso. E algo dentro de mim simplesmente fechou. Sentei-me, respirei fundo e comecei a contar a verdade. Clara, limpa, sem gritar, sem teatralizar, só a verdade. O juiz ouvia. O procurador tirava notas, o advogado dela tentava interromper, mas as provas falavam mais alto. Cada documento que eu entregava era como um pedaço da nossa história a desfazer-se, não porque eu queria, mas porque ela escolheu aquele caminho antes de eu sequer saber quando ou terminei. O juiz fez uma pausa, reclinou-se na cadeira e disse: "A responsabilidade não é sua. Há elementos suficientes para imputar a prática de fraude documental arguida." Arguida. Maria. A palavra caiu no chão como um prato partido. Ela baixou os olhos. Não chorou? Ou talvez chorou por dentro. Não sei. Mas naquele momento percebi que já não me cabia tentar entender. A audiência encerrou menos de 15 minutos depois. O meu nome estava limpo. A empresa seria dissolvida. Eu estava livre. Quando saí do tribunal, ela correu atrás de mim, Rafa. "Espera, por favor." Eu errei.
Mas tu és a pessoa mais importante da minha vida. Eu só precisava de ajuda. Eu não queria perder-te. Virei-me devagar, e pela primeira vez, não reconheci a pessoa à minha frente. Tu perdeste-me no dia em que decidiste usar o meu nome. Não gritei. N. Ou tremi. Só disse a verdade menos a mesma verdade que me salvou. Afastei-me. Ela ficou parada. Pequena. Quase infantil. Como quando tínhamos 10 anos. Mas a diferença é que agora, eu sabia que não podia voltar atrás. Algumas amizades morrem devagar. Outras morrem num só ato. A nossa morreu no dia em que ela me tornou um criminoso. E no dia em que eu finalmente disse: chega. Foi o dia em que pela primeira vez em muito tempo, voltei a ser eu.